A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos de volta agora com a lição 11, desse quarto trimestre, onde estamos estudando o livro de Jó, a história e essa realidade que foi o livro de Jó. O assunto de hoje é a teologia de Eliú. Aí diz, o sofrimento é uma correção divina? Essa é a lição de domingo agora. Tá certo? O texto áureo diz assim: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Jó 36:15. A verdade prática diz assim: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Aí está a base dessa lição e dessa teologia de Eliú, o que nós entendemos. O texto bíblico básico está em Jó, capítulo 32, versículo de 1 a 4. Capítulo 33, versículo de 1 a 4. Capítulo 34, versículo de 1 a 6. E capítulo 36, versículo de 1 a 5. Nós temos aqui a teologia de Eliú, bem diferente, um pouco diferente dos três amigos de Jó, Bildade, Zofar e Elifaz. Eles foram assim muito duros nas suas observações. Mas Eliú, ele traz uma defesa de Deus quanto à sua justiça e apresenta Jó ali: ó Jó, tu precisa ver que ninguém pode se justificar diante de Deus, não é? Ele fala já trazendo uma defesa por Deus estar ainda calado, mas, no entanto, falando através do sofrimento. O ponto 1 diz assim: o sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Ele é quem faz as coisas acontecer da forma que Ele quer. Tá certo? Porque Ele é soberano. O orgulho do homem priva-o de ouvir Deus. Porque quando a gente está falando, a gente está deixando de ouvir. Não é? Depois que Jó terminou de falar, Eliú pede a permissão para falar, até porque ele era o mais novo, porque era costume da época. O ponto 2 diz: o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus demonstrada, tá certo? A gente vai entender que Deus é justo e jamais está praticando injustiça e jamais pratica. A defesa da soberania de Deus, ele traz uma defesa da soberania de Deus. A teologia de Eliú é uma defesa humana para Deus com relação a Jó. 3. O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. O caráter pedagógico do sofrimento. Ele traz uma visão de que Deus está tratando com Jó, nesse sofrimento. O sofrimento é uma maneira de Deus falar, tá certo? A questão é o seguinte: nem sempre é punição, às vezes é tratamento. Claro que a gente sabe que as enfermidades, ela se originou lá no Éden. Daí para frente, através do pecado, o homem adquiriu essa capacidade de absorver enfermidades com muita facilidade. Mas aí depois a gente vê Deus usando várias formas. Quem não lembra do cativeiro de Israel? Foi um sofrimento muito grande, mas o povo estava em pecado, o povo estava idólatra. E foi a forma de Deus tratar com Israel, levando-o para Babilônia. E ali ser o Nabucodonosor um instrumento de opressão em cima deste povo. E outros casos que a gente vê Deus tratando dessa forma. E na escola dominical, com mais cuidado, a gente vai trazer. A gente está vendo nessa lição 3 aspectos da teologia de Eliú. Primeiro, o jovem amigo defende o direito de Deus, fica em silêncio, mesmo quando achamos que ele vai falar. Acredita que Jó não consegue escutar Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. Ele comete o mesmo erro, mas o mais leve, com relação aos 3 amigos. Segundo, ele destaca que Deus tem
todo o direito de ser soberano e como tal agir com justiça. Todavia, ele se equivoca em colocar essa soberania acima do seu amor, porque está, fora do padrão de Deus quanto ao seu amor. Primeiramente, Deus é amor, e finalmente Eliú vê no sofrimento um papel pedagógico. Ele trata isso como uma forma de Deus tratar com Jó, falar através do sofrimento, e Deus fala, tá certo? Quanto àquelas pessoas que vivem em pecado, vivendo em pecado, não entregou a sua vida a Cristo, não passou pelo sangue, não crê no sangue, então ele promove em si mesmo a lei da semeadura. Ele pratica uma coisa aqui e já nasce ali, já colhe ali, porque aí a lei da semeadura, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E aí nós temos a ideia, fechando, a gente trata nessa semana um assunto muito importante. Eliú, como foi mais brando no seu julgamento e trazendo uma visão diferenciada dos três amigos, até repreende, faz uma repreensão com os amigos que foram muito fortes. É como se dizia assim, olha, deixa eu falar agora, já deixei vocês falarem, agora é minha vez. E ele fala o que ele pensa, o que ele acha. E ele diz até que Deus o revelou, Deus trouxe essa inspiração para ele, para orientar Jó. Ali ele está sendo um instrumento também de Deus para que Jó bote os pés no chão e veja que Deus está quase resolvendo a situação, e que Deus vai resolver, e que Deus vai fazer. Na aplicação, nós vemos que Deus faz do mesmo jeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus bendito, e ele faz acontecer do mesmo jeito. O homem que peca e vive pecando, ele vai ter a sua colheita lá. Mas o crente, às vezes, acontece uma situação difícil, uma tragédia, para que ele seja educado por Deus, como diz a verdade prática. Acontece que tem uma passagem muito interessante quando Jesus viu aquele cego lá. E aqueles discípulos disseram assim, olha, quem pecou para que esse cego nascesse cego? Foi seus pais? Foi seus parentes? Quem foi? Ele mesmo? Aí Jesus disse, nem ele nem os seus pais, mas para que manifeste nele a glória de Deus. E curou aquele cego naquele momento. Porque Deus, ele tem sua forma de fazer, a maneira de agir, E ele, tudo isso para que o seu nome seja glorificado. Se você está passando por um problema difícil, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você está enfermo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá certo? Nem toda enfermidade é para a morte. Tem enfermidade que é para a glória de Deus. Quem lembra de Lázaro? Deus deixou até morrer, mas depois de 4 dias chegou por lá e ressuscita Lázaro. E ele diz assim, olha, essa doença é para que o nome do Senhor, seja glorificado. Então, domingo agora, Deus quiser, estaremos lá para trazer uma orientação mais precisa, mais forte, a respeito desse assunto, que é a lição, a teologia de Eliú, tá certo? E uma pergunta, é uma correção divina o sofrimento? Então vamos ver domingo que vem. Este é o canal, tá certo? Ore a Deus para que possa Deus operar na nossa vida domingo que vem na sala de aula. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você. Amém?